Olá! Se você ainda não me conhece, o meu nome é Adriana, você está no Literatura Adri, um canal de livros que é fofo. E o livro de hoje, eu estava devendo para vocês, é As Irmãs Makioka, de Junichiro Tanizaki. Enzo, roda a vinheta. Olá, que bom que você está aqui. Então, precisamos de likes. Dê seu like, inscreva-se no canal, acione o sininho das notificações para ser avisado dos próximos vídeos, comente, compartilhe e bom vídeo para você. Olá! O livro de hoje é uma dívida que estou pagando com relação aos 8 livros especiais para 2023. Temos aqui As Irmãs Makioka, um livro grande e grande também, escrito pelo escritor Junichiro Tanizaki. Quem foi esse homem? Ele nasceu no final do século XIX, as datas exatamente, 1886, e morre em 1965, nascimento e morte no Japão. Esse livro ele escreve durante a Segunda Guerra, então começa em 43 e termina em 48. Não é um livro sobre a guerra. A gente vai perceber que haverá alguns ecos da guerra ao longo da história, referências a ela, né? De que está mais difícil comprar tais coisas, de que tais pessoas passaram a tentar sair do Japão por alguns motivos. Então a gente tem ali todo o momento da Segunda Guerra. Agora, a história em si, ela começa muito antes, mas vamos voltar aqui no escritor, né? Bem, ele é um escritor de muito experimentalismo, que caminhou por literatura erótica por um tempo, e esse livro é um livro bastante tradicional, no sentido de recuperar elementos tradicionais da cultura japonesa. Então, o que é, né, essa história? Eu falei um pouquinho da guerra, vamos alinhar aqui. As Irmãs Makioka, a casa Makioka, era uma casa muito tradicional, uma casa muito rica, que após a morte do pai, a casa empobreceu. Então a gente tem 4 irmãs: Tsuruko, a mais velha, Sachiko, a segunda, nessa ordem, tá? E o Kiko e Taeko, a quem eles chamam de Koizan por ser a irmã caçula. A orelha engana um pouco, porque a orelha vai dizer que a história gira em torno da Yukiko, que é a terceira irmã. Não, há uma questão sim em relação a ela, mas as irmãs, dentre elas, aquela que centraliza a ação, que administra as pessoas, no sentido de fazer com que as pessoas convivam da melhor forma possível, é a Sachiko, a segunda irmã. Então vamos lá. Na leitura a gente percebe que existe uma distância de idade entre as duas mais velhas e as duas mais novas. A coisa do casamento arranjado. Então a casa Makioka era uma casa que mantinha ainda o nome, mas que estava empobrecida. Porém, por manter o nome, ainda era a possibilidade de bons casamentos para essas 4 irmãs. Quando a nossa história começa, as duas mais velhas já estão casadas, a mais nova tem um pretendente, a mais nova ela estabelece um contraponto em relação às outras, porque as 3 são muito tradicionais e a mais nova tem um olhar mais ocidentalizado, até nas roupas que ela usa e tal. As duas mais velhas casadas, a mais nova tem um pretendente e a terceira irmã não aceita ninguém. Aí você pensa, ué, mas a moça tinha direito de opinar? A dinâmica é mais ou menos assim. Com a morte do pai, o marido da irmã mais velha, né, o cunhado mais velho, ele toma para si as funções, né, ele recebe as funções de ser o chefe da família. Só que, como eu falei, a Sachiko, que é a segunda irmã, ela administra muito bem a dinâmica das irmãs e tal. E o marido dela é um homem muito bem relacionado, muito bem empregado e uma pessoa muito boa. Então, a minha cabeça ocidentalizada, que imaginava uma relação totalmente vertical entre os casais, quando a gente vê a Sachiko com o marido, eles se dão muito bem. Eles se agradam muito.
né? Ela espera por ele. Quando ele chega, ele vai procurá-la. E é um casal que já tem uma filha grande, de 9, 10 anos. Então é um casal que está junto há muito tempo. Que se casou pela forma arranjada, mas que deu muito certo. A irmã mais velha, ela não ocupa essa função porque o marido, falei, né? O marido ele vai receber, depois que o sogro morre, a função de representar a família. Mas ele é um cara que ele não é um cara mau de jeito nenhum, mas ele não consegue ter o nível econômico que o segundo cunhado tem. Então ele manda, é ele quem realmente dá as ordens e que põe os pontos finais onde tem que ser postos, mas da mesma forma que a Sachiko ela articula com as irmãs, o marido da Sachiko é que vai fazer um meio de campo com relação a algumas questões, em estabelecendo esse contato com o cunhado mais velho. Então, retomemos. As duas irmãs, a Sachiko vai ser a protagonista mesmo dessa história. As 4 têm a sua importância, mas a Sachiko vai ser a mais importante. O marido dela, por sua vez, é uma figura muito interessante e que tem um expoente social mais importante também, embora todo mundo obedeça ao que determina a casa central. O que é a casa central? É a casa da irmã mais velha. Então temos a casa central e temos a segunda casa, que é a casa dessa irmã do meio. Por uma determinada situação de emprego do marido, a irmã mais velha sai da região de Osaka, onde eles viviam, e vai para Tóquio. Então há também um distanciamento. A gente percebe que ali tudo se faz de trem ou a pé nessa época. Há automóveis, mas assim, usam automóveis como táxi. As famílias não têm automóveis ainda. Ainda mais uma família na condição empobrecida, como eu disse. A orelha do livro, ela fala sobre a Yukiko. Então eu entrei na história procurando, né, o que acontece com essa moça. A Yukiko, ela acaba tendo várias propostas de casamento quando ela é novinha. E ela é ouvida. Né? Ela diz, o que meus cunhados decidirem, eu aceitarei. Então joga sempre para os homens. Mas quando ela não quer, a Sachiko percebe e já fala com o próprio marido, que já articula com a casa central. E nisso, o tempo vai passando. Imagina que ela tenha recebido a primeira proposta lá aos 18 anos. Ela chega na casa dos 30, sem casar. E enquanto ela não se casar, a mais nova, que tinha um pretendente, acaba não se casando. Então a gente vai perceber que as irmãs se gostam muito, as 4. Elas se dão muito bem. Mas há um certo, não é exatamente rancor, mas há um certo descontentamento por parte da mais nova, porque ela teria já um caminho a seguir, né? Casando-se, ela é uma moça que trabalha, embora a família não queira que ela trabalhe oficialmente, ela confecciona bonecos, ela vende esses bonecos, ganha dinheiro, ela dança no teatro kabuki, ela tem essa alma artista. A Sachiko, que é essa irmã que eu falei que é a que acaba sendo a mais importante, ela também toca um determinado instrumento musical. Então a coisa das artes é importante nessa história. E a história vai caminhando sempre tendo essa questão da irmã que não se casa, que acaba empatando a vida da outra, a mais velha que tem um monte de filhos e vai morar longe, porque vai para Tóquio e pense naquela circunstância, Tóquio é longe, e essa Sachiko que tenta colocar tudo em ordem naquela condição, que é, assim, a gente vai, dessa história vai do começo do século até o momento em que a guerra acontece. É um romance para mostrar tradições do Japão. Existe a questão das irmãs, mas o que ele mostra? Ele mostra as estações do ano se passando, ele mostra as questões geográficas que acontecem, de muita chuva, de terremotos, problemas que o Japão vive. Ele mostra, falei do teatro kabuki, mostra outras artes e faz referências, tem sempre nota de rodapé, tá? Mas faz referências a vários artistas japoneses de diferentes momentos. Essas irmãs, elas vivem no teatro ou no cinema. Então a gente percebe que tem uma valorização das artes. Por isso é uma obra tão diferente da obra desse autor. Não há exatamente não há o experimentalismo que ele mostra em outras obras. E sim um objetivo de mostrar o Japão.
Quando eu falo da questão da guerra, como essa obra foi escrita durante a guerra, há que se pensar que esse autor ele tentou reconstruir um Japão que vinha tendo problemas fora do livro. Porque dentro da obra, para quem não conhece nada de Japão, como eu na verdade tinha visões bastante estereotipadas, isso vai limpando, porque você vai vendo o dia a dia. É diferente do que a gente lê, por exemplo, no Murakami, é diferente do que a gente lê em algumas situações no Kawabata. É uma história tranquila de ser lida, é um livro fácil. Ele se arrasta em alguns momentos sim, com essa coisa da irmã que não vai, que daí alguém não aceita e tal. Então tem alguns momentos que dá uma travada, mas tenha fé, que a história vale a pena até o final, principalmente por esse conhecimento, né, de como funcionam as tradições. Não vou contar o que acontece com as irmãs, porque isso fica para você. Mas não vá pela orelha do livro. Essa orelha, assim, sabe quando parece que a pessoa pensou um aspecto e ficou nisso? Realmente, a Yukiko será uma irmã mais tradicional. Essa Yukiko que eu falo que acaba não se casando. Mas não que as outras sejam mais modernas, salvo a mais nova. É que as outras tiveram outras possibilidades no momento em que a casa era mais rica, a família era mais rica. Enfim, é um livro bonito. Para quem gosta, por exemplo, quem faz leituras de mangás e tal, o Enzo arregalou o olho quando eu falei, né, do livro japonês. Porque você verá elementos tradicionais que talvez você não veja com essa clareza de apresentação em outras obras. Vale a pena enfrentar o calhamaço? Vale a pena, certo? Se arrasta em alguns momentos, é um livro que às vezes tem um ritmo lento, mas vale a pena sim. Era interessante também a questão dos irmãos, né? Eu falo no canal que eu gosto da coisa. A gente já viu aqui as três irmãs, né, do teatro. Meu Deus, eu esqueci o autor, do Tchekov. A gente viu as três irmãs. A gente viu as três Marias, que não eram irmãs, mas eram amicíssimas da Raquel de Queiroz. Então eu gosto bastante desse relacionamento entre irmãs. A gente viu os irmãos de Véspera, Caim e Abel. Eu gosto dessa coisa. E aqui não há grandes crises. A ideia é tentar resolver. Embora o desfecho seja bastante surpreendente. Eu nas últimas páginas, eu falei, ué, não é quebra de continuidade, nada disso, mas me impressionou bastante. Bem, sobre a edição. É uma edição bonita da Estação Liberdade. Eu até mostrei, acho que já em alguns momentos. É confortável o espaço entre linhas e o corpo da letra, mas eu não gosto muito dessa página branca. Tá? Eu acho que ela cansa um pouco. O livro é bonito. A Estação Liberdade, ela manda... Faça as horas. Eu lembro que eu perdi aqui a Dançarina de Jesus, se eu não me engano. Ou foi a Dançarina. Foi um dos dois livros do Kawabata. Vou colocar aqui os cards que a gente tem no canal, que eu consegui perder o marcador. Mas são edições lindíssimas, então tem aqui o marcador. E cuidado, não lê na cama, porque você vai levar um nocaute ali no meu apoio de livros. Mas é um livro bacana. Nossa, Adriana, você não parece tão empolgada. A questão não é que eu não pareço tão empolgada, é que é uma história tradicional. É uma questão familiar. Vale a pena? Vale a pena. Tá? Mas sei lá, para quem espera um conflito, um negócio, sabe, que tenha um auge, um clímax e cai. Não é, esse livro não é assim, tá? Ele é um livro que caminha no tempo do Oriente. É assim que ele vai. Quando eu falei sobre a guerra, é que há pessoas, né, como eu disse, que saem do Japão por conta da guerra, há estrangeiros no Japão, né, a gente tem uma família russa que tem contato com eles, uma família alemã que tem contato com eles, mas assim, e a gente ouve que as coisas estão ficando difíceis, aquele tecido X, né, não chega mais, aquele alimento X não chega mais, a gente ouve isso, mas o enfoque não é a guerra, não. O enfoque é a vida dessas pessoas, dessa classe social no Japão. Ok? Bem, escreva-me se você gosta de literatura japonesa. Coloque para mim aqui nos comentários algum livro de literatura japonesa de qualquer momento, seja Murakami, seja
Kawabata, como eu falei, qualquer escritora. A gente tem aqui o Museu do Silêncio também, que é de uma japonesa contemporânea. Não vou lembrar o nome, mas vai aparecer aqui. Então, há muitos livros japoneses. Escreva até. Gosto de mangás, gostaria de ver mangás no canal. Aí o Enzo faz com todo prazer para vocês. Pode deixar. Então, dê seu like nesse vídeo, precisamos de likes. Inscreva-se no canal se você não é inscrito. Você pode perceber que no canal a gente atira para todos os lados, a intenção é essa mesmo, que mais pessoas venham ler coisas diferentes. Ative o sininho das notificações para ser avisado dos nossos próximos conteúdos. Não se esqueça de comentar e compartilhe, tá? Para que a gente faça com que a literatura chegue a mais gente. Ó, paguei minha dívida lá dos 8 livros, está aqui, As Irmãs Makioka. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!